Está ótimo. Então, em primeiro lugar, agradecer a Sandra pelo convite. É uma honra estar aqui e poder pensar junto com os colegas da Abrapec, né, do qual eu faço, evidentemente, parte, as questões que essa proposição do BNCC tem significado. Eu fui chamado para esse debate em função de estar ocupando agora a Secretaria de Ensino da SBF, e a diretoria, em agosto, já antecipou essa discussão e nomeou um grupo de trabalho para poder recomendar e, enfim, participar do debate em nome da Sociedade Brasileira de Física sobre as questões ligadas à BNCC. Esse grupo de trabalho foi formado por mim, pelo Cristiano Matos, que é professor da USP de São Paulo, do Instituto de Física, e ele é coordenador do Comitê de Área de Pesquisa e Ensino de Física da SBF. Também esse comitê de área indicou o nome da professora Maria Regina Kawamura, que é uma estudiosa de questões de currículo o professor Maurício Klenk e o professor Paulo Miranda foram indicações foi dessa negociação com a diretoria, né? O Maurício Klenk trabalha com avaliação, é do Instituto de Física da Unicamp, e tem um trabalho bastante consistente nessa área, e o Paulo Barbetas Miranda é um físico, pesquisador em física, né? Não tem uma relação mais direta com o ensino. Nenhuma, assim, uma relação mais. Esse grupo de trabalho, a quem eu agradeço muito, nós tivemos um trabalho bastante intenso e no nosso entendimento, produtivo, interessante. Fizemos 3 reuniões presenciais e várias trocas de e-mail, resultou num documento que foi apresentado ao Conselho da SBF no final de dezembro. O Conselho da SBF achou o documento interessante e apoiou o documento, mas achou insuficiente, porque, ao final, faziam críticas e apontava recomendações, mas não fazia uma indicação clara de quais conteúdos e abordagens de física deveriam constar na proposta. Então, nós estamos ainda nesse meio impasse de tentar acolher sugestões e acrescentar algo mais a isso. Eu queria deixar claro que, nessa minha apresentação, eu trago essas discussões, né, tanto com colegas da física e da diretoria, mas, sobretudo, do GT, mas eu vou ultrapassar um pouco e colocar algumas impressões pessoais, portanto, a isso. Eu não vou entrar em detalhe. Acho que o Bruno fez isso bem, né, de indicar que há uma base legal para essa discussão da BNCC. Poderia não ser no momento em que nós gostaríamos e com a ordem de coisas que nós gostaríamos, mas ela está mais ou menos posta, né, tem umas, né, tanto nas determinações da LDB, quanto no Plano Nacional de Educação. É difícil tentar virar esse jogo e dizer, não é bem isso, e a discussão curricular, nós já temos, né, uma base curricular proposta nos parâmetros e nos PCN+, etc., e nós não precisamos muito disso. A outra coisa é dizer daquilo que o que nos interessa disso, né? Mas eu vou a isso daqui a pouco. Eu queria, antes disso, situar, quer dizer, na nossa comunidade, a gente tem
posições bastante diferentes em relação a esse debate. Em alguns momentos, um tensionamento, constrangimentos de parte a parte. Eu gostei muito de um texto escrito pelo Dutti, o Antônio Augusto Batista. Eles escreveram um texto que chama Centralização e Padronização do Currículo, feito a partir de entrevistas com 103 professores universitários, gestores, representantes de sociedade civil, sindicalistas, enfim, um leque grande de pessoas influentes nessa área, e para, em 2014, ver os posicionamentos antes, portanto, da aprovação final do Plano Nacional de Educação, do que se falava sobre essa coisa da base nacional comum curricular. E eles elencam 6 posicionamentos completamente contrários, e nem tanto, 3 posicionamentos contrários e 3 favoráveis, mais ou menos caracterizando essa coisa. E no fim das contas, o teor do documento é que, fora posições muito extremadas nesse debate, há entre os favoráveis peronomútil e com restrições e os contrários peronomútil com restrições, aproximações importantes, né? Quer dizer, é muito mais da estratégia de posicionamento do que propriamente de princípios que nos colocam num terreno ou em outro, né? Quer dizer, há claramente um receio grande dessa normatização e condições materiais para a implementação da proposta, da relação com os professores, do teor de normativização, regulamentação e controle que essas políticas trazem, mas, por outro lado, um certo reconhecimento de que é preciso avançar em relação ao que se ensina e como se ensina, enfim, de um projeto para a educação brasileira, e que a discussão curricular poderia estar posta, de um jeito a favorecer essa discussão, o sentido da escola. E daí a gente sempre, ao ler esse documento, eu fico pensando onde que nós nos situamos, É legítima a nossa participação nessas políticas, enquanto comunidade, como pessoas, pesquisadores, formadores, professores universitários ou professores da escola básica, como é que de um lado, devemos nos opor e denunciar, ao contrário, tentar influir, mais propositivamente, nesse debate. Então, eu acho que esse seminário, vem em boa hora para a gente pensar essas coisas. Eu vou, lembrando o Sacristã, eu assisti uma vez uma palestra do Sacristã, que ele dizia que esse debate entre essa coisa do universal, do universalismo e do relativismo nos currículos, que ele gosta sempre de tensionar. Quando as pessoas são muito favoráveis de um lado, ele faz o discurso meio do lado oposto. Eu acho que, de fato, são coisas que tensionam muito. E eu, talvez, para recuperar um pouco isso, eu pensei em trazer algumas coisas que nos apontam para uma necessidade, uma reflexão sobre os currículos na escola brasileira, de um sacudir a poeira nessa questão. Há uma insatisfação geral em relação ao que se ensina e como se ensina
no caso, ciências na nossa educação básica, né? O nosso currículo é enciclopédico, absurdamente enciclopédico, factual, classificatório, memorístico, desconectado com a sociedade, a vida, desatualizado, fragmentado, irrelevante, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista, né, da sociedade, quanto do interesse de quem aprende, né, dos nossos jovens. O desinteresse dos nossos jovens com o que se ensina na escola é um negócio que está muito aparente. Ele é extremamente homogêneo, né? Nós vamos de ponta a ponta no Brasil, se pergunta o que se ensina no 7º ano, seres vivos, o que se ensina no 8º ano, corpo humano, o que se ensina no 9º ano, física e química, o que se ensina de física no 1º ano, cinemática, muita cinemática, um pouquinho de mecânica, o que se ensina, isso é homogêneo. Então, se fala muito em diversidade, eu procuro diversidade quando eu vou às escolas e encontro muito pouco. Tem professores que fazem, né? Nas nossas pesquisas, né, nós temos iniciativas em alguma penetração nas escolas em que se faz alguma, né, se produz coisas novas. Não estou dizendo que não tem vida inteligente na escola, mas são iniciativas que completamente fora do mainstream, né? Completamente fora, quer dizer, são transgressões locais, né, de uma realidade que está aí posta. E é impressionante como essa forma instituída de currículo, ela é resistente a mudanças, né? Há uma resistência enorme por vários processos de reprodução disso que está aí posto, né? Então, aí nesse quadro a gente se pergunta qual é o sentido de uma nova proposição curricular e o que se espera dela e que é possível avançar nesse sentido, né? Pensando um pouco nessa conjuntura posta de um jeito mais positivo, né? Embora os embates aí são outras coisas. Então, no GT da SPF, a primeira coisa que nós começamos a discutir é qual é o sentido dessa base, né? E haviam duas maneiras de pensar isso. Uma é como um currículo ideal, como aqui, expressão de desejo, projeto de longo prazo, né? O que eu gostaria que as pessoas aprendessem de física, o que eu gostaria que fosse o ensino de ciências dos anos iniciais ou coisas desse tipo, né? Uma projeção de intenções muito bem. Ou se você pensa o currículo como uma expressão daquilo que é possível nas condições postas, né? E aí mais próximo da noção de um currículo mínimo, né? Quais são as possibilidades de avanços concretos, considerando a realidade atual, né? Os tempos de escolarização, as condições de escolarização, na fragmentação, enfim, né? Quais as condições e nessas condições como avançar. Veja, porque essa projeção dessa idealização, eu acho que talvez o currículo de física seja, entre eles, o que mais se mostra como isso, né? Uma quantidade de coisas, de objetos, né, de intenções. Se diz, mas isso não cabe, né? Não cabe em nada, né? E que sentido e que efeitos isso tem na escola, né? Que sentidos e efeitos isso tem no cenário de desigualdade educacional que nós temos, né? E em outras políticas e tal. Uma outra pergunta: que âmbito e alcance e detalhamento deveria ter uma base nacional curricular, considerando essa realidade educacional brasileira com toda essa diversidade e desigualdade, né? Que são duas coisas diferentes, né? Ela é muito diversa, mas ela é, sobretudo, muito desigual, extremamente desigual. E quais as consequências disso para outras políticas, né, no âmbito de formação de professores, materiais didáticos, sistema de avaliação e organização escolar?
Então, eu gostei muito que o Bruno trouxe essa discussão dos parâmetros e condições de oferta da educação básica. Essa coisa que nos tem atormentado mais. Porque, veja, são as condições de oferta da educação básica e essa condição de contorno que deveria informar a proposição da BNCC e não vice-versa. Esperar que a BNCC vá apontar implicações para a organização da oferta. E, a fazer isso, as pessoas e grupos começam a se organizar para dizer o seguinte: nós temos que pôr muita coisa do nosso campo de atuação para, de um certo modo, legitimar a presença dela na educação compulsória e na formação dos jovens. Ora, como não, né, colocar muita... Né? Então, essa ideia de você ter um campo de legitimação, de espaços de atuação, né, e, lógico, uma lógica de poder e de... eu fiquei particularmente preocupado com a última reunião. A Sandra esteve nessa reunião, eu não, eu estava no período de férias, o Maurício que nos representou, uma reunião na Secretaria de Educação Básica com as entidades científicas. Nós teremos outra agora no dia 8 de março, mas tivemos essa no início de março, e foi informado nessa reunião de que caberá aos estados e municípios, aos estados, eu acho que é aos estados, uma discussão, sobretudo, quanto ao ensino médio, projetos de ensino médio, né, tempos de escolarização, enfim, há todo um movimento entre os secretários estaduais de educação para esse tipo de coisa. Mas, veja que, portanto, não há nenhuma indicação clara de quais são as condições de contorno sobre as quais nós estamos operando. Nós, até então, no GT, vínhamos discutindo. Nós temos 2 aulas semanais de física no ensino médio em cada um dos 3 anos de escolarização. No ensino de ciências, no ensino fundamental 1, usualmente essa área nem aparece, né? Não há um consolidar de práticas. Algumas escolas trazem isso enquanto conhecimento de mundo e tal, mas isso não é muito comum. E quando tem, é uma coisa muito ligada a recomendações de higiene, né, práticas desse tipo, e num tempo pequeno e, sobretudo, nos últimos anos do ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2, normalmente 3 aulas semanais. Se você pensa em 60% do tempo do currículo para a parte comum, então você tem que pensar numa base nacional comum curricular com menos pretensão. E se pensa em direito de aprendizagem, portanto, de oportunidade das pessoas aprenderem coisas e terem vivências escolares significativas, você tem que né, achar uma tesoura grande para uma indicação, né, mais geral de coisas que sejam mais relevantes. Então, a preocupação é como definir uma base nacional curricular sem estabelecer as condições mínimas para a implementação dessa, né? Bom, a questão da avaliação dos sistemas educativos, há uma discussão sobre se isso deveria haver uma relação, é claro, no quadro atual, que nós temos, a gente sempre teve uma política em que essas coisas, a pauta da avaliação institucional, ela acaba determinando os currículos, né? E essa proposição seria alguma maneira de você começar pela discussão do currículo para daí indicar processos avaliativos do ponto de vista de situar o que acontece na educação,
mas o problema é como, né? Para que e como, que eu acho que é essa é a discussão, né? E eu pelo menos não sou, pessoalmente, eu não sou contra toda e qualquer avaliação institucional da educação brasileira, né? É um sistema público e ele precisa ser avaliado, acompanhado, né? E até para você ter políticas de como intervir nisso, como toda política pública. Agora, o problema é como se faz né, e como é que isso incide nas práticas e né, nas condições da escola, como é que isso retorna para a escola, enfim, como é que isso realimenta o debate, etc. Muito longe do bordão neoliberal que normalmente dita essas práticas, né? A coisa da formação dos professores, da relação dos professores, o currículo é uma outra discussão, né? Como é que você forja uma identidade com o currículo que vai ser proposto, né? Como é que você potencializa os professores a serem agentes desse currículo e dessa transformação. Você tem que ter um conjunto de diretrizes e toda uma estratégia né, de envolver os professores e de seduzir os professores com ela né, e dos professores se sentirem contemplados em suas preocupações com isso, porque eles sofrem, né, com um currículo completamente desvinculado da vida, né? Quer dizer, essa coisa do desinteresse dos estudantes, né, dessa apatia e desse afastamento da escola, né, da vida e da sociedade, ela incide fortemente, né, nas condições e na lida dos professores. Então, é possível pactuar com eles, né, mas normalmente não é assim que as coisas acontecem, né? As relações do currículo, elas são prescritivas e depois, né, mandatárias, e aí a coisa de uma avaliação que incide na base de imposição. E a questão dos materiais didáticos e materiais de formação profissional, né, que eu acho que quando a gente pensa em material didático, a gente só pensa em material para aluno, né, como é que também chegam coisas, né, voltadas para os professores. Ou seja, há uma lacuna em termos, enquanto o Janine estava no Ministério, a gente tinha pelo menos assim, uma indicação forte. Eu estive no lançamento da BNCC, era um cara que a gente sentia que trazia essas preocupações e que essas coisas estavam pautadas. Hoje, não sei como estão, espero que estejam, né? E que a gente possa... Bom, então, nós estamos aí com a pressão muito forte, né, essas fundações Lima e Roberto Marinho e etc, por regulação dos currículos e das práticas docentes, né? Isso tem um eco também do ponto de vista político e na sociedade disso, né? Enfim, há um apelo que vem ganhando essa coisa né, e evidentemente isso está posto. Tem uma discussão de quem participa desse debate, quais são os interlocutores privilegiados para tal, né, e que vozes trazem, né? Então, evidentemente, também tem um jogo de pressões nesse sentido, né? Quer dizer, que discursos se espera que sejam privilegiados sobre ciências na escolarização. Tem um que é o da exaltação da ciência como método, dos seus resultados, das suas promessas, etc., né? De uma apologia da ciência, que a educação em ciência seja algum lugar, né, de entusiasmar os jovens com a produção científica e tecnológica, com essas possibilidades. Que acho que é legítimo, de um certo modo, desde que a gente não também perca o caminho do outro lado, né? Que é
e que para a formação cidadã é fundamental, né, também do entendimento de um olhar mais crítico sobre ciências e tecnologias e implicações na sociedade, né, sobre os discursos não só da ciência, mas os discursos sobre as ciências que veiculam, né, como é que eles se colocam, né, que relação que o cidadão comum tem com esses discursos e com esse conhecimento, né? Enfim, essas coisas deveriam pautar, acho eu, a nossa preocupação com o currículo. O que é comum, o que é diverso, e como é que esse diverso também vai ser alimentado, né? Essa parte desse caso do currículo. A história por onde começar e como prosseguir, optou-se por começar com a BNCC para depois ir para as outras coisas, mas, evidentemente, isso não para em pé sem uma série de outras políticas. E outra coisa que tem nos preocupado um tanto são as condições para a construção do BNCC, né? As equipes que formularam os documentos preliminares o fizeram em condições muito, muito, muito precárias, né? Não sei como é que deram conta de fazer alguma coisa, e, evidentemente, o que saiu foi resultado disso, né? E também com muitos problemas, enormes problemas. Lançou-se uma consulta pública e essas comissões, de novo, estão tendo um tempo super escasso para ouvir o que chegou, né? E quase que só amostras por estatística, levantamento de opiniões, né? Enfim, aí essas condições, quer dizer, é alguma coisa muito importante. Eu nem pergunto, a pergunta do Bruno se é possível um acordo sobre isso. Acho que um acordo, em termos de currículo, não é possível nunca. Mas, pelo menos, uma condição de uma legitimação de uma certa coisa que tem uma credibilidade de seguir adiante, né? E essas a gente precisaria de ter um tempo para a costura disso, né? E parece que nós não teremos tanto. Aqui um pouco o que a gente espera de ciências no ensino médio, né? Acho que se a gente tem essas coisas mais claras, né, a apropriação de conhecimento básico como instrumento de leitura de mundo e, portanto, referenciado para o mundo, né, essa coisa de que a ciência fala sobre algo que não é só dela, né, um conhecimento que se basta por o conhecimento sobre as ciências e suas tecnologias, um desenvolvimento de ciência crítica e autonomia intelectual, tomada de decisão, posicionamento frente às questões de ciência e tecnologia a nível pessoal e social e base para a aprendizagem futura. É muita coisa, né, para tão poucas e precárias condições. Eu acho que a voz da pesquisa está presente nisso daí. E eu acho que o que garante que ela esteja é a presença de colegas nossos que toparam, digamos, né, sujar as mãos com isso, né? E acho que, de um certo modo, essa disputa está dada, dentro e fora. Né? Eu reconheço e acho muito legítima a posição da denúncia daqueles que se situam fora e fazem a denúncia e tal, e, né, radicalizam nela, porque eu acho que é importante ter isso também, né? Até para a gente ter uma coisa contra essa versão né, essa versão bem neoliberal que está presente nessa discussão. Mas, por outro lado, se nós, enquanto comunidade de pesquisa, não nos colocamos nesse debate, o que será disso, né? Então, ela está presente nisso, né? Que a dimensão do conhecimento conceitual é uma, entre outras tantas, importantíssima, sem dúvida, né? Para os processos de enculturação, né? De apropriação de ideias básicas de ciência, né? De democratização desse modo de conhecer o mundo, associado com linguagens, né? Enquanto modos de comunicação, divulgação e entendimento desse conhecimento, inseridos, né, em contextos de produção e, portanto, né, nessa relação com a sociedade e da materialização da ciência enquanto tecnologia.
e os processos e práticas de investigação, né? A ciência enquanto, né, a educação científica enquanto educar o olhar, né? Aprender a fazer perguntas, né? Aprender com erro, né? Enfim, enquanto procedimentos, né, de relação com o mundo e as coisas. Eu não vou entrar no detalhe da física no ensino médio, né, do quão carregado essa proposição esteve, né. Só para terminar, acho que eu já estou... a proposta de física na BNCC amplia enormemente os objetos de estudo disciplinares, os eixos de formação não estão integrados e os objetivos estão justapostos, é preciso trabalhar bastante nisso, né? O currículo ainda mais enciclopédico que o atual, né? Porque ele acrescenta vários objetos de conhecimento e não abre mão dos anteriores, né? Daqueles mais antigos, né? E que oportunidade de aprendizagem haveria nisso, né? Nesse arrobo todo. Então, há uma preocupação em uma atualização, né? A física mudou muito, né? Das primeiras décadas do século XX para cá, e isso não reflete, né, na física que é ensinada na escola. Então, há um sentido, né, de uma necessidade de atualização curricular, mas sem prescindir do que estava posto. Eu acho que isso é impossível, né? E eu acho que isso talvez impacte também fortemente nessa coisa que eu havia chamado a atenção das desigualdades escolares, né? Quer dizer, para quem que é esse currículo, né? Como é que ele se situa? A relação com os professores, que é né? Enfim, aí tinham as recomendações gerais que o GT de currículo da SBF fez. Eu queria só chamar a atenção um pouco. No caso das ciências naturais, é importante, me impressionou muito como é que esse conceito de energia como estruturador do currículo está ausente, completamente ausente na proposta. Há um problema, acho que muito forte, com o que se entende por processos e práticas de investigação, quando você desce ao concreto, assim como a Rita havia dito com as coisas da saúde, quando se materializa nas coisas, você fala, bom, certamente não é isso, há um problema grande, né? Acho que esse eixo deveria ser, nós achamos que deveria ser o eixo condutor da proposta no ensino fundamental 1, né? E não um eixo conceitual. Enfim, no caso da física, esses 4 eixos, eles andam meio separados, como se cada um deles significasse, agora nós vamos, já ensinei conceito, agora eu vou ensinar contextualização histórica, agora eu vou ensinar investigação e agora eu vou ensinar linguagem, né? As coisas muito estanques. Mas, enfim, acho que